Olá, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda. Hoje eu irei apresentar o conceito do equilíbrio químico e constante do equilíbrio. Como podemos identificar o equilíbrio químico, o princípio da lei Chatelier, que iremos identificar dentro dessa lei Chatelier, que é concentração, pressão, temperatura e o catalisador. Irei falar agora sobre o que é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um estado de equilíbrio dinâmico em reações reversíveis, onde a velocidade da reação direta, reagentes para produtos, se iguala à velocidade da reação inversa, que é produtos para reagentes. Isso significa que as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes ao longo do tempo, embora a reação continue a ocorrer em ambas as direções simultaneamente. Irei falar sobre algumas características do equilíbrio químico. Vamos lá. Temos a velocidades iguais, concentrações constantes, o dinâmico, reversível, sistema fechado e condições constantes. A velocidades iguais. A taxa com que os reagentes se transformam em produtos e a mesma taxa em que os produtos se transformam em reagentes. Concentrações constantes. As concentrações de todas as espécies químicas no sistema não mudam. Dinâmico. Apesar das concentrações serem constantes, a reação não parou. As partículas continuam a reagir, mas a taxa de formação e a taxa de decomposição se cancelam. Já o reversível, o equilíbrio só pode ser alcançado em reações que podem ocorrer nos dois sentidos, como o direto e o inverso. Já o sistema fechado, o equilíbrio é geralmente estudado em sistemas fechados que não trocam matérias com o ambiente. Já condições constantes, a temperatura deve ser constante, pois as alterações na temperatura ela pode afetar a constante do equilíbrio. O equilíbrio químico é identificado quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa em reações reversíveis. Graficamente, isso é representado por linhas horizontais, concentrações constantes, em um gráfico de concentração vezes o tempo, ou por linhas que se encontram e se tornam constantes, velocidades iguais em um gráfico de velocidade de tempo. A constante de equilíbrio, K, é uma grandeza química que indica a proporção entre produtos e reagentes em um estado de equilíbrio dinâmico. Se o seu valor é calculado pela divisão da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, ambos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. A constante de equilíbrio serve para prever se sua reação favorecerá e a formação de produto, se K for alto, ou de reagentes, se K for baixo, é uma dada temperatura. Irei falar agora sobre o princípio da lei Chatelier. O princípio dessa lei Chatelier, ele estabelece que se uma perturbação, como uma mudança na concentração, na pressão ou temperatura, ela for aplicada a um sistema em equilíbrio, ele se deslocará na direção que minimiza uma perturbação para alcançar um novo estado de equilíbrio. Um catalisador, ele não afeta uma posição do equilíbrio, ele apenas acelera a velocidade. Como ele é atingido? Irei especificar agora a concentração. A concentração, se a concentração de um reagente
ou produto ela é aumentada, o sistema ele se desloca para consumir essa substância. Se ela for diminuída, ele se desloca no sentido de repor uma substância. Irei dar exemplo. Essa lei Chatelier ela pode ser exemplificada como a reação da produção de um amônia, que é o N2 mais 3H2, 2NH3. Se a concentração de N2 ou de H2 for aumentada, o equilíbrio ele se desloca para a esquerda, formando mais reagentes, como CO2. Irei falar agora sobre o princípio da Lei Chatelier. O princípio dessa Lei Chatelier, ele estabelece que se uma perturbação, como uma mudança na concentração, na pressão ou temperatura, ela for aplicada a um sistema em equilíbrio, ele se deslocará na direção que minimiza uma perturbação para alcançar um novo estado de equilíbrio. Um catalisador, ele não afeta uma posição do equilíbrio, ele apenas acelera a velocidade. Como ele é atingido? Irei especificar agora a concentração. A concentração, se a concentração de um reagente ou produto ela é aumentada, o sistema ele se desloca para consumir essa substância. Se ela for diminuída, ele se desloca no sentido de repor uma substância. Irei dar exemplo. Essa lei Chatelier ela pode ser exemplificada como a reação da produção de um amônia, que é o N2 mais 3H2, 2NH3. Se a concentração de N2 ou de H2 for aumentada, o equilíbrio ele se desloca para a esquerda, formando mais reagentes. Irei exemplificar agora a pressão. A pressão, para reações envolvendo gases, um aumento na pressão, diminuição do volume, ele favorece o lado de uma reação, com menor número de mols e de gases. Uma diminuição na pressão, o aumento do volume, ele favorece o lado com maior número de mols de gases. Irei agora exemplificar a temperatura, que a temperatura ela é uma mudança na temperatura afetada, a posição do equilíbrio de maneira diferente, dependendo se a reação é endotérmica, que é delta, hidrogênio maior que zero, ou exotérmica, que é delta, hidrogênio menor que zero. O aumento da temperatura, ela favorece a reação que consome o calor, endotérmica, diminuição da temperatura, e favorece a reação que libera calor, que é a exotérmica. E agora, o catalisador. O catalisador é a adição de um catalisador que ele acelera tanto a reação direita quanto a inversa, na mesma proporção, fazendo com que o equilíbrio seja alcançado mais rapidamente, mas sem alterar a posição do equilíbrio. Irei agora fazer uma reflexão sobre o tema principal, que foi o equilíbrio químico. Irei fazer essa reflexão bem mais ampla para ficar mais claro o que é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, ele é um estado dinâmico em que as reações químicas ocorrem simultaneamente nos sentidos direto e o inverso, com as mesmas velocidades, resultando na manutenção das concentrações de reagentes e produtos. Isso ocorre em reações reversíveis, onde as espécies químicas se transformam umas nas outras continuamente, mas as quantidades gerais de cada substância elas permanecem constantes, a menos que o sistema ele seja perturbado. Como identificamos se o sistema ele foi perturbado?
O que acontece quando esse equilíbrio ele é perturbado? Eu irei explicar como ele se transforma em uma pessoa que ele é perturbado. E dentro disso e de como o equilíbrio ele é perturbado, o princípio da Lei Chatelier, ele explica como esse equilíbrio ele é perturbado. Vamos lá. O princípio da Lei Chatelier, ele descreve como um sistema em equilíbrio, ele responde a uma grande perturbação para ele se restabelecer em um novo equilíbrio. Isso é a explicação que o princípio da Lei Chatelier, ele explica como essa reação ela foi perturbada. E é isso, eu fiz essa reflexão de o equilíbrio químico no geral, explicando mais para ficar mais amplo, e como o equilíbrio químico ele é perturbado, que o princípio da Lei Chatelier ele explica.